Estamos num tempo limiar. A revelação do grande rei e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter você junto de nós. Hoje vamos falar aqui da gota diária contra a idolatria. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benigno Brasil, na cidade de Nova Friburgo, região Serra do Estado, no Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Rav Yaakov Greenskalit e também do Molecano Massa Braga, da Academia de Nós. Gente, hoje na gota diária contra a idolatria, nós vamos falar aqui sobre uma ligação que os missionários messiânicos põem muito à frente, sobre nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, Êxodo 12:46, e um suposto cumprimento aí do tal de João 19:32, que nem foi João que escreveu esse livro, ele era analfabeto, né? Gente, é muito engraçado, gente. Vamos lá. Não estou aqui para atacar ninguém, religião, a fé de ninguém. Cada um com seu cada um. Tá, gente? Foi 30 anos cristão. Cheguei a ser líder, né? Andei por muitos lugares. E 30 anos usando a Bíblia toda errada. João Ferreira de Almeida, a pior de todas as Bíblias. Essa daí foi descartar. Erro atrás de erro, montagem atrás de montagem, coxa de retalho atrás de coxa de retalho. E também fui messiânico, tá, gente? Também que eu chamo, tá? Então, estou aqui para falar que a Bíblia de Hagashá também toda errada. É a mesma coisa, 6 por meia dúzia. O ídolo mesmo, só trocou as vestes, né? Que messiânico ele sei que poucos anos para cá, só trocou as vestes. Só estão trocando as vestes. E aqui em Nova Friburgo, posso falar também, não existe judeu, tá, gente? Religioso não. Não existe judeu religioso. Que eu saiba, não. E messianismo não é judaísmo, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva, não é. Judeu ortodoxo e pronto, acabou. Sendo o judeu messiânico é dos tempos para cá, isso é uma fantasia. Vamos dizer, eu não quero falar que o nosso Rabino Dorival fala, né? Travessia espiritual, mas é um travessia espiritual. Se veste de uma fantasia judaica, né? Roupa judaica, querendo usar o nome do personagem que não bate com o judaísmo. Vamos lá. Nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Êxodo 12:46. Vamos lá, gente. Bebait, Errad, Iahel, Ru, Toximim, Rabait, Mim, Abassar, Rutsa, Vexem, Ru, Xberu, Vo. E uma casa se comerá, não levarás daquela carne para fora da casa, e nem dela quebrareis os ossos. Êxodo 12:46. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui a montagem disso. Fatos sobre esta passagem. Êxodo 12:46 não é uma profecia, tá, gente? Vamos descartar. É, na verdade, uma mitzvah, um mandamento. E esta mitzvah, mandamento, faz parte das leis de Pêssah, da Páscoa, que não é Páscoa, né, gente? Sabe disso, está facilitando aqui. A palavra Pêssah significa pular, passar por cima. O cordeiro de Pêssah não era o sacrifício pelos pecados. Primeiramente, gente, tem consciência. O Corban Pêssah, sacrifício pascual, né, gente, foi para facilitar, para vocês entenderem. Foi um desafio aos deuses do Egito. Cordeiros, mesmo sob o sistema levítico, jamais foram ofertados pelo pecado. Vocês vão entender daí. Cordeiros, guarda-se, jamais foram sacrificados como ofertas de pecado. Guarda-se no coração. Então, essa história de, o Cordeiro de Deus sem pecado no mundo é mentira. E a gente tem vídeo sobre o Joãozinho, vamos fazer mais. Quem ele era, o falso profeta.
Vestido de manto de pelo. Quer que a gente faça mais, a gente faz. Bom, cordeiro, vamos lá. Animal pertencente à classe dos ovinos. Com gabuco recebe o nome de carneiro. Era usado. Como holocausto, ofertas queimadas, Gênesis 22, 7. 2. Eram classificados como sacrifícios pacíficos ou de gratidão, Gênesis 22, 7. Como resgate de outros animais, Êxodo 13, 13. Como holocausto contínuo, Êxodo 29, 39. Como ofertas pacíficas, Levítico 3, 6, 7. Como holocaustos, Levítico 9, 3, 3, 12. Na purificação pós-parto, Levítico 12, 6. Como oferta pela culpa, purificação do leproso, Levítico 14, 12. Como oferta pela culpa do Nazireu, número 6, 12. Então nós vemos aqui na tabela, cordeiros nunca eram usados como oferta de pecado. Aqui é uma tabela para vocês, ficar mais fácil para vocês entrarem. Imaginem, pensem, se sincronizem, tá, gente? E não vá por emoção. Ah, mas eu creio por fé. Agora, ela não fala de fé, fala de saber. Saiba que hoje eu sou eterno teu Deus. Saiba, saber é mais profundo. Fé cega não adianta. Fé cega, o que é fé? Fé cega naquilo que não está escrito, naquilo que não condiz. Ah, isso daí é tudo hermenêutica judaica, isso é aquilo, não adianta vir com conversa. É melhor, prefiro eu hoje, não sou judeu, mas eu prefiro essa hermenêutica aqui judaica do que malabarismo, colcha de retalho, invenção, criação da cabeça, falsa tradução, adultério da Torá que foi dada ao povo judeu. Como tem um monte de pastor e um monte de messingérico, falsos judeus, se dizendo que sabe mais do que o judeu ortodoxo. Gente, é engraçado dizendo assim, é contra o judaísmo, é contra a Torá, mas o dízimo, o dinheiro lá no bolso, né? Esse daí, essa lei aí, eles não cortam não. Vamos lá. O sacrifício de Peça, como já falamos, foi um desafio aos deuses do Egito. Vamos ver, gente, vamos lá. O Shabat, antes de Peça, é chamado de o Grande Shabat. No hebraico, Shabat Agagol, por conta do grande milagre que aconteceu naquele dia. O sacrifício de Peça no Egito foi adquirido no 10º dia. Nesse ano, o êxodo do Egito ocorreu no 15º dia. Como é relatado em Shabat 87a, isso significa que o Shabat, antes de Peça, ocorreu no 10º dia, e cada um tomou um cordeiro para o seu sacrifício de Peça, e amarrou na perna de sua cama. Os egípcios perguntaram: o que vocês estão fazendo? E eles responderam: o santo, bendito seja, nos ordenou que oferecêssemos a ele um sacrifício. Ora, os egípcios adoravam o cordeiro. Isso fez com que eles ficassem com muita raiva, mas eles permaneceram em silêncio. Além disso, os israelitas informaram: o santo, bendito seja, vai numa futura praga matar os seus primogênitos. Isso levou os primogênitos egípcios a entrar em hostilidades com o faraó e seus pais, resultando em uma guerra interna. Esse é o significado do verso: para ferir os egípcios através de seus primogênitos, como explicado no Mignás. É devido esse milagre por meio do qual os egípcios entraram em conflito interno em vez de atacar os israelitas, que tivemos a origem desse Shabat, que ficou sendo conhecido como o Grande Shabat. Shulchan Aruch Orahaim, 430, e ainda na Mishnah Berurah, encontramos mais uma referência à idolatria egípcia em relação ao cordeiro. Por causa do milagre do ano em que saíram do Egito, o dia de 10 de Nissan, um Shabat, os israelitas apaiaram um cordeiro para Peça, e eles os amarraram aos pés de suas camas, conforme o que está escrito: ao 10º dia deste mês, tomareis cada um para si um cordeiro, conforme a casa de seus pais, etc. Os egípcios viram isso e perguntaram: o que é isso para vocês? Responderam: é para sacrificar o teu Peça, conforme o mandamento de Hashem que há sobre nós. Os egípcios ficaram tomados de raiva, cerraram-lhes os dentes, porque os israelitas sacrificaram o seu Deus e não tinham mais cabeça para lhe dizerem nada.
e pelo fato de ser o 10º dia do mês, o Shabat, foi portanto determinado que se chamasse para sempre o Shabat, antes de Pêssar, de Shabat Agagol, o grande Shabat. Vamos continuar, gente. Vamos continuar aqui a nossa leitura, nosso estudo, e vamos passar com detalhes, porque é bom, né, gente? Medite bem, pensa, calcule e pode dar seu like, compartilhar, ajudar as pessoas a chegarem ao conhecimento da verdade que está na Torá, não de mentiras e enganos. Mishnah Berurah sobre Orah Haim 430. E esses comentários da tradição podem ser embasados também pelas fontes de Torá escritas especificamente pela passagem que Moshe afirma que os israelitas precisavam ir até o deserto para que ali oferecesse seu corbão para Hashem devido ao perigo que corriam caso sacrificassem um Egito animal que era uma divindade para os naturais da terra. Convém que assim se faça, porque a abominação dos egípcios que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejaram eles? Êxodo 2, 8 e 26. Portanto, se o texto do Êxodo 12, 46, como comprovado aqui, não é profecia, é mais do que óbvio que isso não pode ser aplicado a alguém que temos do cumprimento profético. Segue aí que tudo não passa de mais uma falsa aplicação de um texto que nem mesmo se adequa ao que normalmente conhecemos por profecia. A passagem trata-se de um mandamento dado ao povo de Israel que é entendido como o eterno, que assim prescinde qualquer noção e cumprimento em dado momento da história. Afinal, Pêssar é cumprida ano após ano, de geração a geração. O foco aqui, gente, não é outro. Como se isso fosse um tipo de vacina que apontava para o cumprimento em cada momento da história humana. Não muito pelo contrário, isso aponta de volta para o passado, quando todos os filhos de Israel estavam no Egito, como escravos daquele povo. Pêssar evoca a memória da libertação, não da antecipação messiânica. São temas diametralmente opostos, portanto, alguns fatos adicionais. Vamos ver aqui, gente, se Jesus Yeshua é mesmo o cordeiro que tira pecado do mundo. Vamos ver se isso é verdade. Gente, cristão, messiânico, por favor, você que se usa o messianismo para dizer que você é judeu, não é judeu. Ou você se encaixa como procura se converter ao judaísmo ortodoxo de forma original, ou você seja o justo que tem gerações. Não dá para ter meio termo, né, gente? Não dá para ter meio termo. Não tem como. Você está criando uma nova religião. Você está sendo falso com você, com aqueles que te rodeiam e caminham junto com você. E o cristão viaja na maionese com esses termos, né? E o messiânico pisando na bola, né? Jesus, Yeshua, vamos lá. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vamos lá. O cordeiro pascual não expiava pecados. Não há nada no texto da instituição de Pêssar, Páscoa, que identifique o cordeiro como sacrifício de expiação pelos pecados. Na verdade, quando da repetição do ritual de Pêssar, Páscoa, em números 28, 16, 22, um bode é que deve ser oferecido como expiação. Vemos pelo NT que Paulo, na quando seria seu Messias no ritual sagrado de Pêssar. Paulo é uma brincadeira, uma piada, né? Ele paiva expôs o fermento velho para que sejasse uma nova massa, assim como os cais em fermento, porque é quisco, né? Xisco, a nossa Páscoa foi sacrificada por nós. 1 Coríntios 5,7. Antes dele, João Batista, que depois glorificaram e que pregaram, teria anunciado. E aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 21. Será que Paulo não conhecia a Torá? Que judeu fajuta, Paulo e João. Ô, Joãozinho e Paulo, vocês estão pisando na bola, vocês não conheciam a Torá? Pisaram no tomate, né? O Cordeiro Pascual era um sacrifício comunitário, no ritual da Pêssar. Sacrificar-se o cordeiro comunitariamente em grupos de pessoas, mas não pelo indivíduo. Êxodo 2, 12 e 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, e seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Êxodo 12, 4.
Assim, João Batista erra diversas vezes ao declarar que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Joãozinho, você não era judeu, parente de sacerdote? Pô, dá uma mancada dessa daí. Joãozinho, ó, tem que te achar. Você era um falso profeta. Primeiramente, porque Jesus deixou tirasse o pecado do mundo, não seria o cordeiro um símbolo apropriado nesse caso, mas antes um bode, visto que ser este o animal usado para no maior rito expiatório judaico anual, o Yom Kippur. Como sacrifício comunitário, mas não por todos os homens, ainda que peça fosse um ritual de expiação, e não é, logicamente, não poderia expiar os pecados de todo mundo, até porque essa é uma festividade nacional dos judeus. Zman Heruteino, época da nossa liberdade. E nada tem a ver ou em comum com os outros povos do mundo. E a eles não diz respeito. O cordeiro era símbolo de idolatria e não de salvação. Os pastores de ovelhas eram desprezados pelos egípcios, verdadeira abominação. Gênesis 46, 54. Com a razão, naturalmente, os pastores queriam ovelhas, cordeiros, carneiros para tirar proveito de sua carne, leite, couro, etc. Mas para os egípcios isso era abominável. Resposta que tem na forma de adoração dos egípcios. O cordeiro, como vimos, era um animal sagrado entre os egípcios e matá-lo passando o seu sangue sobre os umbrais da porta era um verdadeiro desafio a tudo que eles mais tinham de sagrado. Os israelitas que não tivessem a coragem de fazê-lo, não ficaria isento da morte dos primogênitos. Leis de Moshe, livro do Êxodo, comentário sobre 12:12, Abimeir, Maxiliar, Melamed, ZL. De acordo com o dicionário de mitologia egípcia, o cordeiro ou carneiro era o símbolo de Erá ou Amon-Ra, Deus Sol egípcio, representado também no zodíaco pelo signo de Ares. Dicionário of Egyptian Mythology, pp. 22-23, Zondervan Press. E quem que vocês colocam como Deus Sol? Quem cristianismo e messianismo coloca como Deus Sol? Quem o cordeiro aqui, o Deus dos egípcios, representava o Deus Sol? Tá vendo? Essa ideia de Deus Sol, gente, não é nova, não. Nada novo debaixo dos céus, como diz o rei Salomão. Gente, vamos acordar. Vamos lá. Matando o cordeiro e passando sangue sobre os obreiros israelitas, estariam desafiando publicamente os deuses do Egito. Por isso o Senhor diz: e eu passarei pela terra do Egito, escravos, ferei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E todos os deuses do Egito, executarei juízo, eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. Veja, Deus executou juízo sobre os deuses do Egito, demonstrando a importância dos mesmos. Justamente na 10ª e última praga, quando o povo passando sangue sobre os obreiros, demonstrou publicamente sua aversão aos ídolos e apego à ordem divina. É provável que, depois de serem refutados pelos argumentos acima, os missionários voltem para o Salmo 34, 20, que diz: e ele preservava todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Aí quer apelar para os salmos, né? Vamos lá, eu já fiz aqui um monte de salmo refutando, hein? Querem mais? Vamos lá. Naturalmente, a intenção por trás disso é tentar validar a suposta profecia sobre os ossos do Zuzinho, né? Essa profecia dos ossos do Zuzinho, do Jesus, né? Do Yeshua, né? Yeshu. Que seu nome seja apagado da terra. Como não ter sido quebrados quando de sua purificação, porém, esta tentativa se frustra ao examinarmos de forma criteriosa o contexto do Salmo. Por exemplo, o verso anterior, Salmo 34:19, diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Ou seja, Salmo também é uma profecia, mas também não é uma profecia. Salmo não é uma profecia, tá, gente? Assim, uma contestação do salmista acerca do justo, de todos os justos, coletivamente, falando: Deus os livra de todas as suas aflições, nem sequer um de seus ossos é quebrado. O foco, portanto, não é sobre uma pessoa em específico, mas sim sobre todas aquelas que estão sob a tutela da providência divina e que, por fazer sua vontade, recebe dele o amparo e proteção de sua fidelidade os abandona. E tem outra mais, gente. Vamos entrar aqui mais a fundo. Um sacrifício todo quebrado, machucado. Se a UNT fala que o cara apanhou, tomou surra, foi isso, aquilo, e chega para oferecer o sacrifício, a gente sabe que sacrifício com defeito não pode. E se o JC Yeshua de vocês foi um sacrifício perfeito, como foi perfeito? Você está todo machucado, todo quebrado, cheio de sangue, arrebentado, estourado.
Pare de alucinação, gente. Acordem, tá? Imagine, pense, estude de forma correta, de forma verdadeira ortodoxa, tá, gente? E sai das alucinações dos evangelistas, pastores enganadores, que só querem dízimo, dinheiro e status. Tá bom, gente? Ficar conosco na nossa BIT no Friburgo, espaço físico aqui na nossa cidade. Ficar conosco, temos prazer em receber vocês. Só que a gente aqui não vai ficar debatendo. Quer aprender? Nós estamos aqui. Nós, Moura Antônio, Raviakov Lenskaric, os nossos líderes, estaremos aqui. Tá bom, gente? E aqui, nossa BIT para cultuar, para servir a Shem, o Deus verdadeiro e único. Tudo de bom para vocês, gente. Tem lá no Rio de Janeiro também, em Rio de Janeiro, comissário Gernes, por todo o Brasil, plataforma Inovação com Raviakov e Academia de Mulher, Moura Thomas Praga. Temos seminário Beninoa, para os judeus, seminário Beninoa, cursos de mentoria, cursos de... Temos tudo, graças a Shem, o movimento mais seguro para praticar judaísmo para os judeus, Beninoa, no mundo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Que a Shem vos abençoe. Até a próxima.